Hoje eu quero te contar como essas 3 peças mudaram a percepção que eu tenho sobre marcenaria. Bom, esse é um pedaço de madeira que eu achei há muitos anos atrás. Na verdade, eu fui para comprar a madeira de uma pessoa e ela acabou me dando esse pedaço de madeira porque isso estava lá jogado. Na verdade, ela me deu vários pedaços de madeira que estavam lá jogados, apodrecendo. E é engraçado, naquele momento eu não tinha muita certeza do que fazer com elas, mas eu topei, prazer, madeira é madeira, falei, vou levar isso. Mas é curioso, porque quando eu era criança e a gente tinha muito acesso à madeira na roça, porque nós tínhamos um sítio, esse tipo de coisa viraria literalmente lenha. A minha mãe com certeza cortaria e colocaria no fogão para poder cozinhar feijão. É isso. Eu acredito que madeiras melhores do que essas eu já tenha queimado ao longo da vida. Mas de qualquer forma, a gente muda a percepção de mundo ao longo da vida que a gente vai tendo experiências. E essa madeira, depois que a gente limpou, passou e tivemos que tirar muito material dela, muito. Ela começou a ser tratada ainda na oficina, na minha casa, e ficou lá guardado. Eu vi que era uma madeira boa e ficou guardado até que realmente há pouco tempo a gente decidiu que ela viraria uma peça. E para criar detalhes e valorizar realmente todos os pedaços que ela tinha, que acabou virando, né? A gente decidiu realmente tingir todo para criar esse contraste. Então a gente usou um tingidor preto ébano para criar esse contraste. E aí vai mais uma das minhas técnicas que eu uso para fechar molde, para fazer peça resinada. Isso eu utilizo massa de vidraceiro, que é super barato, é tranquilo de você encontrar, sela super bem e que ao mesmo tempo depois desmonta bem. Então, diferente do silicone, que acaba te dando muito trabalho depois para soltar o molde, a massinha de vidraceiro não. Você puxa e ela simplesmente sai. Então veja que o molde não precisa ser necessariamente uma coisa complexa, complicada, gastando metros e mais metros de MDF para criar um berço ou um molde para você fazer um river table. Simplesmente você pode utilizar qualquer material que você tenha a seguir aí, tá bom? E nesse caso a gente pegou uma resina de alta espessura e a ideia dessa peça realmente era fazer transparente, porque eu queria valorizar cada pedaço que ela tem, cada ranhura que ela tem, cada trinca que ela tem. Tudo isso foi intencional para valorizar essa madeira que estava tão maltratada. Olha, eu não vou te negar, essa peça consumiu bastante resina. Eu não vou me lembrar agora, mas ela deve ter gastado e consumido por volta de uns 5 quilos, 6 quilos de resina, tá bom? Então é um tipo da peça que você realmente tem que fazer de uma forma consciente. Tanto é que a minha resina ali nem deu e a gente teve que afinar um pouco mais ainda essa madeira e a gente acabou cometendo um erro que nós tivemos que cobrir a peça também. Veja que tem uma ruga ali no meio da resina, nós tínhamos que cobrir a peça com plástico, porque a gente estava trabalhando com outras peças, e o plástico afundou na resina. Então, a gente tem que cobrir a resina para não cair cisco, mas também tem que tomar cuidado para com que aquilo que a gente cubra não afunde na resina. Lições aprendidas. Bom, depois de tudo, realmente aí não tem jeito, você tem que lixar sempre, tá, gente? Não existe trabalho de madeira ou madeira com resina que você não vai lixar. Nessa peça, o que nos deu mais trabalho foi o polimento. E verdadeiramente o problema não foi o polimento, e sim foi a lixa que nós utilizamos. A gente descobriu depois que a lixa que a gente estava usando, ela lixava, saía pó, mas ao mesmo tempo ela estava marcando muito, estava deixando muitos arranhões. E nessa peça, a minha intenção era fazer com que a madeira ficasse o mais natural possível, tanto é que a gente decidiu usar um óleo para fazer o acabamento e deixar realmente só a resina com um brilho. O objetivo era ser uma mesa baixa, essa é uma mesa que eu utilizo até bastante
E para isso a gente colocou uns pés. São pés que você encontra aí para comprar na internet mesmo, tem algumas variações desses pés. É bem simples, bem barato, bem tranquilo de fazer e é uma baita de uma solução para você que quer se concentrar simplesmente em produzir os seus tampos de mesa, de repente, para vender as peças. E veja que não é nada definitivo. Depois, se algum dia o seu cliente ou você mesmo decidir mudar por completo o formato da mesa, desaparafusa o pé e você tem outra nova mesa. Coloca um pé diferente e você tem uma nova mesa. Então é isso. Essa é a nossa mesa número 1 de hoje. Na mesa número 2 tem uma história muito legal. Eu estava entrando no material de construção aqui da minha cidade e um rapaz me chamou. Ele me reconheceu, parou, a gente conversou bastante. Ele mora num dos distritos aqui do município e ele falou, olha, eu tenho 2 bolachas de madeira lá que eu queria que você fizesse uma coisa muito bonita com ela, com resina. Eu não tenho condições de fazer, eu não sou capaz de fazer, mas eu tenho certeza que você vai fazer. E ele trouxe, uma delas era essa bolacha de eucalipto, que já estava com essa rachadura. E interessante, assim, na hora o que me veio a ideia foi, ao invés de simplesmente preencher aquele espaço naquela rachadura, foi rachar mais. Ela já tinha algumas trincas a caminho e a ideia foi justamente acabar de abrir essas trincas e foi justamente o que eu fiz. Então, seguindo a tendência do que a madeira já queria fazer, eu segui em frente e abri as 3 trincas. Veja que de novo eu vou fazer um molde daqueles mais simples possível. De novo, a massinha de vidraceiro que me acompanhou por bastante tempo e dessa vez, ao invés de usar uma fita adesiva normal, eu estou usando uma fita adesiva vinílica que a própria Redilize vende dela. É uma fita mais grossa, é uma fita que solta melhor do molde depois, tá bom? Então é uma alternativa bem interessante também. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen the scars. Esse fechamento com essa parte branca, você não vai acreditar o que é isso. Essas lâmpadas do tipo tubular, só que de LED, elas vêm com uma fitinha, com esse material escondendo as lâmpadas de LED nas 2 fitas de LED ou uma fita de LED que formam essa tubular. Então eu uso bastante, é um material bem legal para trabalhar. E o rapaz que me deu essa peça, ele mora no distrito onde nasce o rio aqui da cidade. A principal nascente do nosso rio é no distrito que ele mora. Então eu achei isso interessante, falei que eu vou fazer uma coisa com pedra, o rio lá tem bastante pedra no trecho, lá eu conheço bastante a parte das nascentes, eu vou homenagear a nascente do rio. Então, literalmente, eu decidi fazer um river table clássico. Aí tem que ter pedra, não tem jeito. E uma sacada dessa história de usar pedras é que você economiza muita resina, muita. E eu fiz uma primeira camada de resina no fundo, porque precisa aplainar depois, precisava dar um acerto, e se eu coloco as pedras direto no fundo, o que acontece? Se eu vou aplainar, eu pego a fresa na pedra e aí vai dar ruim. Então, sempre que você for fazer esse tipo de coisa, coloca primeiro a camada de resina no fundo e depois, sim, você deixa depois ela endurecer, aí você começa a colocar as pedras ou o elemento que você quer, tá bom? Eu lembro que na época eu não tinha ainda a fresa de aplainar, que hoje eu inclusive tenho à venda na loja. Isso me deu tanto trabalho para aplainar, levei tanto tempo. Depois disso é que eu comecei a buscar alternativas melhores para aplainar e acabei descobrindo a fresa de aplainar, que hoje realmente é um sucesso de produto que nós temos.
De acabamento nessa peça, realmente eu optei por trabalhar com verniz PU, porque eu queria era toda ela com brilho, porque o objetivo era realmente usar para um café, para uma coisa assim, e eu achei que o brilho nesse caso ficaria melhor e o verniz PU daria melhor proteção para uma caneca de café, uma coisa assim. Nessa peça eu fiz o pé em outro vídeo, foi um pé que eu fiz de metalon, então depois eu vou até deixar o link aí abaixo também para vocês poderem conferir. E muita gente falou, dava para colocar LED por baixo e tal. Eu pessoalmente não gosto muito disso em mesa, sou meio clássico nesse sentido. Mas de qualquer forma, tem várias opções daquilo que você pode fazer de alteração nessa peça. Inclusive, o pé também pode ser do mais variado possível e imaginável. Essa peça de madeira é irmã da primeira, foi da mesma leva, da mesma época, só que nessa aí a gente acabou optando por começar a lavar com o lavador de alta pressão, porque tinha muita terra, inacreditavelmente muita terra. E olha como é que ela estava com a superfície completamente podre e ao mesmo tempo muito seca, olha a poeira que saiu. Nessa época que a gente começou a trabalhar, o Lucas já estava comigo, a gente já tinha fresa de aplainar, então assim, facilitou muito a vida, mas saiu muito material daí. E assim, ela estava completamente rachada, ela estava encaixadinha e bonita, mas acredite, isso aí estava tudo solto e ficou apoiado simplesmente. Inclusive essa parte central ali de meio ainda estava bem podre, enfim, não tinha muito o que fazer, não estava nem muito bonito. E mais uma vez a gente lançou mão de uma outra técnica. Esse é um filme desse tipo, filme PVC, que é utilizado, esse é para embalagem, aquele que quando você compra no Mercado Livre ou na minha loja, às vezes vem embalado com esse tipo de filme. Só que aí o que acontece? A gente decidiu simplesmente apoiar o pedaço de madeira em cima dessa chapa de MDF e vir fechando tudo com um papelão coberto com fita adesiva por dentro. Esse papelão também é aquele papelão de embalagem, né? O papelão ondulado, e vem criando uma borda, tá vendo? Utilizando cola quente. O desafio dessa peça era fazer com que ela gastasse pouca resina, mostrar para as pessoas que realmente você pode fazer uma peça de resina gastando pouco material. E nesse caso, a técnica da pedra não daria muito certo. Eu também queria fazer uma coisa um pouco diferente. Então a gente optou trabalhar com serragem, umedecida em resina, e inclusive foi fazendo o preenchimento aí com vários pedaços de madeira e fazendo a colagem, tá bom? A primeira camada inferior a gente fez com a resina tingida, né, com a serragem tingida, porque é a parte que ficaria também visível de fundo. E agora a gente passou sem corante mesmo, só para fazer um preenchimento. E na parte de cima a gente já optou por trabalhar com a resina líquida completamente. Que quem olha a peça depois de pronta vai acreditar que só foi preenchida só com resina, mas na verdade não. Nessa peça a gente gastou pouquíssima resina se comparar ao tamanho dela. E olha, acredite, ela ficou completamente fundida, todos esses pedaços, completamente colado todos os pedaços. Nunca tivemos problema nesse sentido. Essa peça está em uso, inclusive, e não deu nenhum tipo de problema. E como a superfície estava muito porosa ainda, não teve jeito. Tivemos que realmente fazer uma cobertura de resina nela por inteiro. Essa parte, gente, que despeja a última camada de resina, foi assim, eu acredito, eu vou te falar, foi literalmente surpreendente a beleza. Eu não esperava que ela ficasse tão bonita assim no fim. Eu até temia que eu tivesse gastado resina à toa durante o processo. Mas enfim, essa peça realmente ficou linda e surpreendente no final. E aí, me diz, qual das três que você mais gostou? Conta aí, deixa aí nos comentários para mim.